Olá, pessoal. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos começar aqui, né, quase uma odisseia, esse LDA aqui de grandezas químicas. Né, são vários exercícios geralmente cheios de letras ainda dentro dos exercícios. Então, provavelmente esse vídeo vai ser dividido em 2 ou 3 partes, tá? Então, sem delongas, né, vamos iniciar aí a resolução desses exercícios, tá ok? Essa primeira parte desses exercícios são, na sua maioria, né, o início aí de um estudo um pouco maior, né? Aqui a gente está começando a mensurar as grandezas químicas, e essa mensuração das grandezas químicas vai nos dar base para a lei de Lavoisier e de Proust, né, das conservações e das proporções constantes, para depois a gente aplicar tudo isso lá em cálculo estequiométrico. Tá? Então é muito importante toda essa iniciação aqui. Então carece aí de prestar bastante atenção, tá? Um elemento X apresenta os seguintes isótopos: X com massa 20, X com massa 22 e X com massa 25. Sabendo que as porcentagens de ocorrência desses isótopos são, respectivamente, 25, 30 e 45%, calcule a massa atômica desse elemento. Então, como que a gente faz esse cálculo? Isso aqui é uma média ponderada, né? Onde você pega esse elemento que tem massa 20, multiplica ele por 25. O 22 multiplica ele por 30. O 25 multiplica por 45. Soma os resultados das multiplicações separadamente e divide tudo por 100. Por que divide tudo por 100? Se você prestar atenção aqui, ó, aqui no total a gente tem o 100%, né? 25 mais 30% dá 55%, o mais 45%, 100%. E aí a gente obtém uma massa ponderada. Esse exercício fica desse jeito, ó. Então, exatamente como eu falei anteriormente, né? A gente multiplica como é respectivamente, né? Então, x está relacionado com 25, o 22 está relacionado com 30 e o 25 com 45. E é exatamente o que nós vemos aqui embaixo, né? Essa equaçãozinha não é muito difícil de ser montada, tá? Vocês precisam mesmo só treinar, tá bom? Aí quando você faz essa multiplicação aqui, né? Essa razão, na realidade, você faz a multiplicação, soma os resultados e faz a razão. Você vai ter o resultado aí da massa atômica deste elemento X em 22,85 unidades, tá ok? O exercício 2 é uma série de exercícios, na realidade, né? Consulte as massas atômicas da tabela periódica dos elementos químicos e determine a massa molecular para cada uma dessas substâncias. Então, nosso trabalho aqui é ir lá na tabela periódica, procurar as massas de cada um dos elementos químicos aqui presentes, né? Para poder fazer os cálculos, tá? A partir de agora, cada exercício que eu vou fazendo, vai aparecer o símbolo do elemento aí com a sua respectiva massa, tá? Porque se eu colocar a tabela periódica aqui inteira, eu vou poluir muito o ambiente. Então, geralmente vai aparecer aqui nesse cantinho aqui a respectiva massa do elemento químico que a gente vai estar trabalhando, tá bom? Então, o oxigênio, nós conseguimos observar aqui, ó, que a massa dele é 16, tá? Se a massa do oxigênio é 16, e aqui nós temos o 3 aqui, ó, mostrando que isso daqui é uma molécula que possui 3 oxigênios, no caso a molécula do ozônio, então a gente vai multiplicar, né, o 3, 3 vezes 16, por quê? Nós temos 3 elementos de oxigênio, tá? Cada elemento oxigênio tem 16 unidades de massa, 3 vezes 16 temos 48 unidades. Agora nós temos uma molécula diatômica, né? Uma molécula diatômica por quê? É o CO2, tá? Então nós temos 2 átomos diferentes, mas temos a presença de 2 espécies de oxigênio. Então, como que é o cálculo? Aqui você já tem a massa do oxigênio e aqui do lado vai aparecer a massa do carbono, tá? Nós conseguimos observar que a massa do carbono é 12. Como nós só temos uma espécie do carbono aqui, vai ser 1 vezes 12.
Como nós temos duas espécies de oxigênio, nós vamos fazer 2 vezes 16. Isso nos dá um total de 44 unidades. Aqui, uma outra espécie, o NaOH, o hidróxido de sódio, né? Nós temos uma espécie de Na, uma espécie de oxigênio e uma de hidrogênio, tá? Aqui vai aparecer as respectivas massas de cada um desses elementos, tá? E nós conseguimos observar que o sódio tem uma massa de 23 unidades, como só tem uma espécie, uma vezes 23. O oxigênio, 16 unidades, uma vezes 16. E o hidrogênio, uma unidade, uma vezes 1, totalizando 40 unidades. Observem uma coisa muito importante. Se você só tem uma unidade total aqui, ó, em cada uma das espécies só tem uma unidade, um elemento químico de cada espécie, não há realmente a necessidade de você representar esse 1 vezes aqui, né? Então você já pode treinar direto, tá? Já pode colocar 23 mais 16 mais 1, tá? A gente representa geralmente esse 1 aqui para ficar mais didático, para vocês saberem de onde foi tirada essa informação, tá? O H2SO4, observem também que algumas massas estão se repetindo, né? Então você começa a repetir algumas massas que a gente já viu aqui, por exemplo, o oxigênio, a gente já sabe que é 16, o hidrogênio a gente já sabe que é 1, então aqui eu só preciso da informação do enxofre, né? O enxofre ele vai ter uma massa aí de 32, né? E aí o que a gente vai ter? Como a gente tem duas espécies do hidrogênio, 2 vezes 1. Como a gente tem uma espécie do enxofre, 1 vezes 32. E como nós temos 4 espécies de oxigênio, 4 vezes 16, somando tudo 98 unidades. E aí você já começa a perceber que começa a ficar repetitivo, né? A gente já sabe a massa do carbono, que é 12, nós já sabemos a massa do oxigênio, que é 16, nós só precisamos da massa do cálcio. O cálcio, ele possui uma massa de 40, tá? Temos um cálcio, um carbono e 3 oxigênios, totalizando 100 unidades, tá bom? Fazendo aqui os cálculos, 3 vezes o 16 e tudo mais. Aqui, de novo, ó, a única espécie que a gente não conhece a massa, teoricamente, é o alumínio, porque o enxofre a gente já sabe que é 32, o oxigênio a gente já sabe que é 16, tá? Aqui tem um diferencial que é o quê? O alumínio, estamos multiplicando por 2, o enxofre por 1 e o oxigênio por 4. Porém, esse parênteses aqui, ó, ele indica que o quê? Que esse 3 aqui está multiplicando todo mundo aqui dentro, tá? Então, a expressão aqui fica um pouco mais complexa, tá? Por quê? O alumínio, você vai multiplicar por 2. 2 vezes 27. O enxofre aqui a gente só tem 1, mas aí nós multiplicamos por 3. Então fica 3 vezes 32. E o oxigênio, nós vamos multiplicar ele por 4. E esse 4 a gente multiplica ele por 3. Então nós vamos ter 12 vezes 16. Somando tudo, nós temos uma massa de 342 unidades. O G aqui, ó, nós já conhecemos a massa do cálcio, tá? Cálcio é 40. Já conhecemos a massa do oxigênio, apareceu em todos aqui, a gente sabe que é 16, tá? Só que o fósforo a gente ainda não conhece, por isso que a massa dele vai aparecer aqui embaixo agora. O cálcio, a gente sabe que é 40. Aqui a gente já aprendeu aqui embaixo, ó, que esse 2 está multiplicando todo mundo aqui dentro, certo? Então, como é que fica? Ó? Fica 3 vezes 40, tá? 3 vezes o cálcio, mais 2 vezes o 31, que é a massa do fósforo. Aqui, na realidade, nós temos um fósforo, mas esse 2 está multiplicando esse fósforo, então nós temos 2 vezes 31. O oxigênio nós tínhamos 4, tá? Só que esse 4 está sendo multiplicado por 2. 8 vezes 16 é igual a 310. E para finalizar, uma molécula bem grande, ó. Então nós temos CuSO4 vezes 5H2O, tá? Então é uma molécula bem grande. A gente não conhece a massa do cobre ainda, tá? Por isso que a massa do cobre vai aparecer aqui agora. Então nós vamos ter a massa do cobre 1, enxofre 1, oxigênio 4. Qual que é o diferencial aqui agora, professor? Nós temos 5 vezes o hidrogênio, tá? 5 vezes o hidrogênio, só que esse hidrogênio tem um 2 aqui embaixo. Então é 5 vezes 2, que dá 10,
Aí fica 10 vezes 1, tá? E o oxigênio aqui, ó, nós só temos uma espécie na molécula da água, mas nós temos 5 moléculas de água. Então, 5 vezes 16, tá? O cobre, a gente descobriu que a massa dele é 63,5, o enxofre 32, o oxigênio 16, todo mundo multiplicado pela presença dos elementos na molécula, totalizando aqui 249 unidades de massa, 0,5, né? Um exercício bem longo, tá? Vamos ao exercício 3. A nicotina, substância presente no cigarro, apresenta fórmula molecular C10H4N2 e, com base nessa informação, responda: quantos elementos constituem essa molécula? Olha, nós temos... a pergunta é quantos elementos, né? Se a pergunta é quantos elementos, a gente não vai contar 10, 4 e 2 aqui, não. Nós só vamos contar que aqui nós temos um carbono, aqui nós temos um hidrogênio e aqui nós temos um nitrogênio. Todos esses são elementos químicos. Então, no total aqui, nós vamos ter quantos? Nós vamos ter 3 elementos, tá? C, H e N, tá? Agora, quantos átomos compõem cada molécula de nicotina? Aí é uma outra pergunta, tá? Quando a gente fala quantos elementos, nós só queremos saber a quantidade de elementos. Quando nós perguntamos quantos átomos, aí a pergunta é quantos átomos no total tem aqui? Aí nós vamos levar em consideração esses números, o 10, o 4 e o 2, que basicamente é só somar 10 mais 4, 14, com 2, 16, tá? Então nós temos 16 átomos em uma molécula de nicotina. Agora, a pergunta aqui agora é: qual é a massa de cada elemento que constitui a nicotina? Cabe a cada um de nós irmos lá na tabela periódica e identificar, tá? O carbono, a gente inclusive já viu no exercício passado, ele possui uma massa de 12, né? 12 unidades. O hidrogênio possui massa de 1 unidade, o nitrogênio a gente ainda não sabe. Então, a gente observa aqui, ó, que o nitrogênio ele tem uma massa de 14 unidades, tá? E aí a gente vai ter aqui, respectivamente, a massa de cada um dos elementos. Agora a pergunta D pediu para a gente calcular a massa molecular da nicotina. Então, o que a gente vai ter que fazer? Multiplicar o 10 pelo 12, o 4 pelo 1 e o 2 pelo 14. Ou seja, a gente vai estar multiplicando a massa de cada átomo que constitui a nicotina, tá? Então, 10 vezes 12, 4 vezes 1, mais 2 vezes 14, totalizando 152 unidades. Agora, ó, ele pediu para a gente determinar a massa molar, tá, da nicotina. Nós sabemos que a massa molar de um mol de qualquer substância é justamente a sua massa molecular, tá? Então, a massa de um mol de nicotina vai ser igual à massa molecular da nicotina. Então, nós vamos ter 152 gramas por mol de nicotina, beleza? Vamos ao exercício 4. A massa molecular do óxido X2O3 é igual a 76 unidades. Com essa informação, determine a massa atômica desse elemento X. Então, qual que vai ser a massa atômica do elemento X se a gente já conhece a do oxigênio? Isso é um probleminha bem comum, mas não é tão difícil, tá? Se você já conhece a massa de um elemento, então você consegue presumir a massa do outro, né? Então, como é que vai ficar a resolução aqui desse exercício? A gente vai ter que a massa molecular, né? A massa molecular que está pedindo, massa atômica, né, do elemento X. A gente vai saber que a massa molecular vai ser 2 vezes a massa atômica do elemento X, tá? Mais 3 vezes a massa atômica do elemento O. Ó, X2, 2 vezes, O3, 3 vezes. A gente conhece um desses valores, né? A gente conhece o valor da massa atômica do oxigênio. Nós não conhecemos o valor da massa atômica do X. E nós sabemos que a massa molecular desse elemento é 76, tá? Unidades.
Então, a única incógnita que a gente vai ter aqui, ó, é a massa do elemento X. Como que a gente resolve esse exercício? A gente isola o elemento da massa, tá? A gente isola esse elemento aqui, ó. A gente passa ele para cá, o 2 acaba ficando com sinal negativo. O 76, que aqui estava positivo, também passa para cá com sinal negativo, tá? A gente consegue resolver essa parte aqui, né? Aqui a gente resolve fazendo essa subtração, e esse 2 ele vai vir para cá dividindo, né? Esse 2 passa aqui para baixo dividindo, e a gente vai descobrir que a massa do elemento X é 14 unidades. Quem que é esse elemento? Esse elemento é o nitrogênio, tá? Então aqui é N2O3. O 5. Smog é o termo usado para definir o acúmulo da poluição do ar que se forma nas grandes cidades. A enorme neblina de fumaça é provocada principalmente pela queima de combustíveis fósseis como gasolina e diesel dos veículos automotivos, que lançam na atmosfera toneladas de gases: monóxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de carbono. Em relação a esses gases, assinale a alternativa que corresponde em ordem crescente de suas massas molares. Então, a gente precisa saber fazer o cálculo da massa molar do monóxido de carbono, do enxofre e do dióxido de carbono. A gente precisa fazer o cálculo dessas massas molares. A massa molar do monóxido de carbono fica 1 vezes 12, que é a massa do carbono, mais 1 vezes 16, 28 gramas por mol. A massa do dióxido de enxofre é 1 vezes 32, mais 2 vezes 16, 64 gramas por mol. E a massa do dióxido de enxofre é 1 vezes 12, mais 2 vezes 16, 44 gramas por mol. Se ele quer em ordem crescente de massa molar, então quem que vai ser o menor massa molar aqui? Vai ser o monóxido de carbono, depois o dióxido de carbono e depois o dióxido de enxofre, tá? A resposta correta, então, em ordem crescente, é a D. O exercício 6 ele é assim, ó, complete, né? Pede para a gente completar. Aí ele fala: a constante de Avogadro corresponde ao número D existentes toda vez que a massa atômica de determinado elemento for expressa em gramas. Então, vamos resolver completar aqui. Qual que é a constante de Avogadro? 6,2 vezes 10 a 23. E esse número corresponde ao número de átomos, tá? Existente toda vez que a massa atômica de um determinado elemento vai ser expressa em gramas, tá? O B, a constante de Avogadro, a gente já sabe, 6,2 vezes 10 a 23, corresponde ao número D existentes toda vez que a massa molecular de determinada substância for expressa em gramas. Se a gente está falando de uma massa molecular, então a gente está falando de moléculas, tá ok? Bom, esse vídeo já está com quase 20 minutos, né? Vou parar ele aqui. No próximo vídeo, na parte 2, a gente continua a partir do exercício 7, tá ok? Espero vocês lá e até mais.